Olimpíada de Barcelona, Derek Raymond, esse britânico, era o favorito para uma das provas mais importantes do atletismo, os 400 metros rasos. E ao percorrer aquele circuito, ele foi avançando, mas chega à semifinal. E ao chegar à semifinal, Derek Raymond, um britânico, posto ali na sua linha de partida, começa os 400 metros muito forte. Alguém que estava disposto a ganhar aquela corrida. Só que em um determinado momento da prova, ele ouve um estralar. E ao ouvir aquele estalo, ele, na verdade, percebe que as suas pernas, o seu corpo já não corresponde mais à corrida que ele pretendia concluir. Ele notou que, na verdade, parte das suas pernas havia rompido, se não me engano, os tendões, eu posso estar enganado, mas alguma parte do seu corpo não andou bem. E naquele avançar dos 400 metros, naquela final, ele começa a chorar. E ele compulsivamente não consegue completar a prova. E aquela cena foi muito forte, porque o seu pai sai da arquibancada contra todo o protocolo das Olimpíadas, e ele vai lá e ajuda o seu filho. E ao ajudar o seu filho naquela corrida, ele apoia em seus ombros e caminha com ele até a chegada. O estádio não está mais preocupado quem venceu a corrida. O estádio não está mais preocupado quem foi o medalhista de ouro, de prata ou de bronze. O estádio inteiro está apenas em ovacionar aquela linda cena, do qual aquele corredor, apoiado nos braços do pai, conclui. Irmãos, é assim a nossa vida com Deus. Talvez nessa caminhada de perseverança, nós pensamos em desistir. Talvez nessa caminhada de perseverança está muito difícil você cumprir cada um desses alvos que eu entreguei nas suas mãos. Talvez os nossos membros já não correspondem. Talvez os nossos tendões já se romperam. Mas a gente conclui a jornada da vida cristã não é na força do nosso braço, mas do nosso Pai, que rompe talvez todos os protocolos e sai da arquibancada para nos auxiliar, nos ajudar. Irmãos, o que Paulo está descrevendo aqui é basicamente essa jornada da vida. Algo que a gente prepara, algo que a gente trabalha, mas que no final é Deus que nos conduz. No final daquela linha de chegada, é o próprio Pai que sai e rompe todos os protocolos para nos ajudar na conclusão dessa jornada. E nessa jornada, Paulo começa a descrição no capítulo 3, mostrando exatamente, descrevendo o seu passado. Descrevendo que ele era um fariseu, um pecador, um perseguidor da igreja. Paulo descreve que, mesmo diante de sendo alguém que perseguiu a igreja, ele teve um encontro com Cristo. E a partir de agora ele está enfatizando quais serão os próximos passos que vamos seguir. Para onde nós iremos depois desse encontro? Para onde eu irei depois desse encontro real com o Salvador das nossas almas? E Paulo mostra que esses próximos passos não é uma corrida de 400 metros como Raymond. Paulo mostra, na verdade, que nem é um tiro de 100 metros como Usain Bolt. Na verdade, Paulo descreve mais a jornada da vida cristã como uma das provas olímpicas, que é aquela maratona de 42 quilômetros. E nesses próximos passos, eu daria o título basilar para essa pregação de a corrida da perseverança. E nessa corrida da perseverança, irmãos, nesse progresso contínuo, diário, o próprio nome já mostra para a gente, é contínuo e é diário. Não há outras duas palavras para a gente descrever essa corrida da fé.
Não há outras duas palavras mais fiéis que pode dizer que nessa corrida diária e contínua, Paulo está mostrando que ele também não concluiu. Apesar de ser um grande homem de Deus, apesar de ser um grande plantador de igrejas, um grande líder da igreja primitiva, Paulo não completa essa carreira. Paulo está mostrando que, na verdade, que o troféu não está em suas mãos, a faixa de campeão não foi lhe dada e não há louros em sua cabeça coroando aquela vinda de Paulo, aquela jornada de Paulo. Mas ele continua envolvido neste mundo caído através dessa santificação. E nós percebemos que a doutrina da eleição, do qual Paulo vai mostrar isso para nós, a doutrina de que ele foi chamado, vocacionado, não concluiu. E qual é a evidência de que essa jornada não concluiu? É porque ele afirma que nessa luta contra o pecado, a carne, o diabo e o mundo, isso não terminou. De uma coisa ele tem certeza, ele não havia ainda alcançado o seu alvo proposto. Ele diz isso. No começo do verso 12, quando ele afirma para os filipenses, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição. E nessa jornada, irmãos, do qual é diário e contínuo, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a nossa jornada, essa jornada que você recebeu de um papel aí na sua mão, ela é uma perseverança constante de uma santa insatisfação. Quando Paulo fala que ele não tinha recebido ou obtido a perfeição, a igreja de Filipos achava que Paulo, pela sua posição, pelo seu apostolado, ele já tinha alcançado, mas ele queria mostrar exatamente o contrário para aquela igreja. Quando ele usa a palavra perfeito, ele não está empregando uma ideia absoluta de perfeição, uma ideia de que não há falhas e erros em nós. Até mesmo porque do lado de cá da nossa existência, do lado de cá do túmulo, nós jamais poderemos alcançar isso, não é verdade? A ideia de perfeição aqui no grego é algo em desenvolvimento versus algo não desenvolvido. A ideia aqui do grego é um homem maduro de um homem que está amadurecendo, ou de pessoas instruídas na fé e aquelas que ainda não são. Portanto, a ideia de perfeição aqui, irmãos, é como alvo a maturidade de Cristo, como alvo, na verdade, aquela perfeição do qual nós atingiremos somente na glória eterna. Sermos conformados à imagem de Cristo. Quando você lê o texto que eu entreguei para vocês, esse é o primeiro alvo. E embora Paulo, na verdade, como nova criatura salvo, ele sabia que ele estava longe daquela perfeição. E portanto, então, se Paulo não vai alcançar essa perfeição nesse mundo, estaria ele correndo em vão? Poxa, se ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou tenha obtido a perfeição, será que então Paulo está correndo em vão? Se a perfeição não é possível, Paulo estaria agindo como um tolo? A resposta, na verdade, é dupla. Primeiro, mesmo que uma pessoa não consiga alcançar esse objetivo, ela nunca é uma meta, ela na verdade é um objetivo de vida. Mesmo não sendo uma meta alcançável, ela sempre será o seu objetivo. Eu explico. Na época que eu fiz o curso de gestão ambiental, havia um lema no nosso curso que é poluição zero. Mas, irmãos, não é possível a poluição zero. Só o fato de eu e você estar respirando, soltando o gás carbônico, nós já estamos de alguma maneira poluindo. Só o fato de você ir ao banheiro e fazer as suas necessidades básicas, isso já é um tipo de poluição. Portanto, por mais que a poluição zero nunca seria alcançada, ela é um objetivo de vida, um rumo a ser alcançado, mas não com uma posição extremista do tipo tudo ou nada, é uma progressão na vida. Essa progressão você deve desejar. Essa progressão do qual uma perfeição que não é atingida nesse mundo é não necessariamente uma meta que vai ser alcançada nesse mundo, mas você está perseguindo ela constantemente, assim como Paulo. Por mais que não é uma meta realizável, é uma meta que você vai progredir, porque esse é o nosso modelo. Cristo Jesus
e sermos aperfeiçoados à imagem dele, amém? Mas, como eu disse, é uma resposta dupla. Em segundo lugar, é também uma perfeição de um prêmio do qual é Deus que te dá. Não é você que vai confeccionar esse prêmio, não é você que vai, de alguma maneira, moldar este prêmio e você mesmo vai lá e vai entregar a si próprio. Não, é Deus que há de te dar essa meta. É Deus que vai entregar esse prêmio de vitória a cada crente que luta por ela. Portanto, a sua meta é correr para este alvo. E não sei se vocês notaram, irmãos, nós lemos aqui o verso 12, 13 e 14, mas você não ouviu em nenhum momento a palavra corrida. Algum momento tem do texto? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não há nenhum momento aqui a palavra corrida, você não vê nenhum aspecto aqui, Paulo falando de de um corredor de 400 metros ou uma maratona. Ele não usa esse termo, mas por que ele é apropriado? Porque é muito possível que isso está na mente de Paulo. Nós não podemos afirmar isso categoricamente, mas eu usarei o exemplo da corrida o tempo todo na pregação. Por mais que Paulo não expresse nesse texto específico sobre o tema de corrida, ele lança mão desse simbolismo por várias vezes. Gálatas capítulo número 2, Timóteo capítulo número 4, 2 Timóteo, Romanos capítulo 9 e 1 Coríntios 9, Paulo lança mão desse exemplo exatamente e possivelmente esse exemplo está na sua mente aqui. E para alguém participar dos Jogos Olímpicos da época, não sei se os irmãos sabem, mas os Jogos são muito antigos, a cidade de Atenas, irmãos, recebia algum desses Jogos, e lá naquela cidade, você para participar de uma corrida, você precisava ser um cidadão ateniense. Se você não tivesse cidadania daquele país ou daquela cidade, você não poderia participar daqueles jogos. E em Atenas, aquela pista, irmãos, era mais ou menos, a ideia dos historiadores, de 2 quilômetros. Agora imagine aquele estádio cheio, um estádio lotado, onde eles estão com os olhos naqueles corredores por 2 quilômetros, um estádio grego, onde as filas, os assentos, os espectadores estão sobre aqueles competidores. Onde cada um se coloca na marca de apoio, inclina o seu corpo para frente, toca as mãos ligeiramente ao chão, naqueles blocos de pedra, e então ao efetuar o sinal, todos partem em grande disparada. Assim como nessa corrida, Paulo mostra que nós estamos assim. O dia que Deus te chamou, você largou nessa corrida. O dia que Deus te convocou, você está nessa corrida de perseverança. E ele, como líder, sabe que ele não deixa de ser um cristão comum. Um cristão que também foi chamado para essa corrida da perseverança. E nessa corrida da perseverança, irmãos, do qual Paulo ainda não tem a faixa de campeão, ele continua correndo esse prêmio. Assim como aqueles atenienses corriam, Paulo já tem aquela cidadania celestial. O ateniense não corria buscando a sua cidadania, ele já tinha. E nós, como cristãos, nós corremos essa corrida já com a nossa cidadania celestial. Nós não corremos a corrida para obter essa cidadania, você corre porque já é um cidadão do reino. Por isso então a perseverança sempre começa com essa condição espiritual. Você é um crente insatisfeito? E é interessante que a gente pregou sobre satisfação aqui domingo de manhã na escola bíblica dominical, mas não é daquela insatisfação que nós estamos falando. Nós estamos falando desse alvo de sermos moldados à imagem de Cristo continuamente, perseverantemente e diariamente. E essa santa insatisfação, irmãos, é que fazia Paulo avançar. Essa santa insatisfação que deve fazer com que eu e você tenhamos um profundo desejo de uma vida não acomodada. Irmãos, pessoas acomodadas é um grave perigo para o evangelho de Cristo Jesus. Pessoas acomodadas são aquelas pessoas que na verdade não apenas é um grave perigo para ela, mas para a igreja. Certa vez o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: crente
acomodado é um crente que dá trabalho. E é verdade. Ele dizia isso em outras palavras, onde dizia: crente que não trabalha, dá trabalho. Em outras palavras, se você é um cristão que é acomodado na sua vida cristã e você não tem essa santa insatisfação genuína e verdadeira por ser moldado à imagem de Cristo, você vive um grave perigo. Porque um cristão que não progride está suscetível ao que eu chamo de doenças espirituais. Um crente que não progride, na verdade, não é um crente saudável. E esses crentes não saudáveis, de repente, chegam no gabinete pastoral, na UTI da vida cristã. É como se ele chegasse já diante do pastor e tentasse: pastor, está aqui sobre a sua mesa um problema meu, me ajude a resolvê-lo. Mas para um crente que está na UTI, irmãos, o que você faz? Você apenas põe ele no aparelho. Mas crentes saudáveis vivem a vida cristã contínua, diária, buscando esse aperfeiçoamento santo na pessoa de Cristo Jesus. O primeiro passo, então, para você viver a corrida da perseverança é uma santa e genuína insatisfação santa. E o segundo aspecto, irmãos, da corrida da perseverança, Paulo mostra um equilíbrio entre fé e prática. Ele diz no verso 12: mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo sabe que para um corredor de Atenas, um ateniense, ele não corre aquela corrida de forma obrigada. Já parou para pensar nisso? Um ateniense, quando ele ia correr aquela corrida, não tinha uma arma na cabeça dele, falando: ou você corre ou você morre. Mas aquela corrida não como obrigatória, mas como um desejo de conquistar um prêmio, um desejo que põe um cristão em movimento. Portanto, não é a lei que te move, mas a graça. Não é a ameaça que te move, mas o amor que te conduz. Por isso Paulo prossegue empenhado no propósito de agarrar aquele alvo. Por que ele quer? Porque ele já foi agarrado por Cristo. Ele deseja aquele alvo e ele quer agarrar aquele alvo, porque em ocasião da cruz, Cristo estende a mão para salvar ele. E agora, né, que essa obra chega à vida dele, ele quer, na verdade, mostrar por que ele ama esse progresso. Por que ele não está parado no tempo? Irmãos, será que você não está parado no tempo da vida cristã? Você tem progredido na sua carreira cristã? Porque a gente pega livros de MBA, a gente se prepara para pós-graduação, a gente se prepara secularmente no nosso ambiente de trabalho, mas e você na sua vida cristã? Você tem investido na sua vida? Você tem comprado livros que te edificam em alguma área que você vê deficiência? Depende, você está deficiente na área emocional, você comprou livros voltados para essa área. De repente você está deficiente na criação de filhos, como filho cristão. Você tem comprado livros nessa área, lido, alimentado e progredido nessas áreas da sua vida. Portanto, quando Paulo persegue esse prêmio, irmãos, é com todas as forças, é com todos os músculos espirituais que ele tem para alcançar aquela corrida. Uma santa insatisfação, um progresso contínuo, mas a corrida da perseverança também exige concentração e dedicação. Ele continua o texto dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Nessa corrida da perseverança, irmãos, a concentração é fundamental. Todo atleta sabe que quando ele corre, os olhos dele devem estar fixos na linha de chegada. Ou você acha que quando Usain Bolt, quando ele corre, ele fica olhando para a plateia? Quando um corredor dos 400 metros ou dos 100 metros rasos está correndo, ele está olhando para a plateia? Ele está olhando para as câmeras da televisão, se está filmando ele? Você acha que um corredor corre uma corrida assim? Não, irmãos. O seu nível de concentração é máximo. O seu nível de concentração é agudo. Porque um corredor tem um objetivo, e aquele objetivo ocupa o seu pensamento. Ele quer aquele prêmio. Ele não permite que nada desvie da rota. Ele não olha para trás, ele não olha para os lados, mas ele tem os olhos fixos na linha de chegada, naquela meta. Assim era Paulo. Paulo, como alguém dedicado à causa do Evangelho.
Paulo não se distrai com outros interesses que estão em volta, mas em fazer a vontade de Deus. Irmãos, as distrações dessa vida talvez é o maior desastre que a gente tem experimentado nesse século. Eu sei que os desastres naturais são terríveis. Brumadinho é um exemplo deles. Furacões, terremotos, causam-nos comoção. Mas essa comoção, irmãos, deveria ser muito maior, porque as distrações hoje têm sido o maior desastre da vida espiritual, e eu estou falando de um ídolo. Eu não trouxe o meu ídolo aqui, né? Mas é o celular. O celular talvez tenha sido o maior ídolo da nossa geração de distração dessa corrida de caminhada da fé cristã. Eu fico encabulado porque nós podemos baixar um aplicativo e ter a Bíblia completa em várias versões e várias traduções. Mas, irmãos, você não consegue ler um único capítulo da Bíblia por dia. É isso que está me dizendo? De duas uma, ou você está mentindo para mim, ou você está mentindo para você mesmo. Ou você mente para mim, ou você mente para si. Porque não é possível que em menos de 5 minutos, com o celular aberto na mão, você diz que não pode ler um único capítulo da Bíblia por dia no seu celular. E essas distrações humanas, mundanas, a fascinação com riqueza, a beleza do corpo, as viagens sem fim, os hobbies. Algumas dessas coisas é até lícito, irmãos. Eu não estou dizendo que você não deva viajar, eu não estou dizendo que você não deva ter, de repente, um hobby. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo qual tem sido o nível de distração da sua vida que tem impedido você de correr a carreira da vida cristã. Não há desculpas. E essa, para mim, é a maior tragédia do século atual. Crentes distraídos, crentes divididos. E a palavra divisão, na verdade, significa o separar-se em parte, repartir, distribuir. A divisão é uma visão dividida da vida, onde você não sabe para onde você olha. Eu vou por esse rumo ou por esse de Deus? Eu caio em pecado agora com a minha namorada ou eu continuo em santidade? Eu olho o celular e tenho mais distrações ou eu prossigo na fé cristã? Irmãos, a parábola do semeador mostra que aquela semente lançada ao espinheiro, Jesus diz que há uma concorrência naquela semente. E os espinhos, quando crescem, sufocam aquela semente e ela não frutifica. Portanto, os crentes que estão correndo essa corrida da fé cristã, essa jornada da perseverança, estão muito distraídos, olhando a paisagem, olhando as pessoas ao seu redor e esquecendo do seu alvo. Essa corrida, então, irmãos, exige a nossa santa insatisfação, a nossa fé e prática, a nossa concentração e dedicação. Mas na corrida da perseverança também, o corredor deve ter sabedoria. Sabedoria porque Paulo diz que ele convive com 3 aspectos simultâneos. Veja comigo o verso 13. Na metade do verso 13 ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se a gente pegar só essa frase, vê se não dá a ideia de passado, presente e futuro. Veja só: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, avançando para as que estão diante de mim, futuro, prossigo para o alvo, presente. Irmãos, os crentes atualmente parece que não têm conseguido lidar com esse equilíbrio entre sua vida passada, entre aquilo que está diante dele e o que ele faz no presente. Como um corredor, Paulo deve saber lidar com o passado. Como eu disse para vocês, um corredor ateniense não fica prestando atenção no percurso já percorrido. Já olhou para isso? Você acha que um corredor, ele fica olhando para trás? Nossa, já percorri 50 metros. Nossa, já percorri 100 e poucos metros. Nossa, já percorri 200 metros. Você acha que um corredor fica olhando para trás e comparando o tanto que ele já correu para o tanto que falta? Não. Um corredor não olha para trás. Um corredor, na verdade, não está preocupado e a sua atenção não está naquilo que passou.
Porque quando um corredor faz isso, ele corre um sério risco de perder a corrida. Quem corre uma competição não olha para trás, não fica calculando aquela distância. Ele corre com os olhos fixos na chegada, no alvo a ser alcançado. Irmãos, Paulo está assim. Paulo é um judeu. Paulo é um ex-fariseu. E Paulo não está olhando a sua vida passada, o seu desempenho para trás, mas ele está olhando para a vida que está diante dele. Irmãos, é interessante que no capítulo 3, Paulo faz essa retrospectiva. Se a gente ler aqui do verso 1 até o verso 7, 8, ele faz uma retrospectiva da vida dele passada. Mas Paulo não fica preso a esse passado. Já para pensar, Paulo poderia ter pensado assim, olha, nossa, como eu fui perseguidor da igreja. Nossa, eu era um fariseu religioso, longe de Jesus. Nossa, como era o meu passado. Paulo não se martiriza com aquele passado. Ele sabe do encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Ele sabe do que ele passou, ele sabe que era um ex-fariseu, ele sabe da sua perseguição para a igreja, mas o fato dele ser perseguidor da igreja, ex-fariseu, e tudo aquilo que a gente sabe, irmãos, não impediu dele avançar. Como esse corredor, irmãos, Paulo não fica lamentando o que ele fez. Lembra-se da mulher de Ló? Ló, a mulher dele, olha para trás. Jesus faz uma aplicação semelhante em Lucas capítulo 9, quando ele diz que ninguém que põe a mão no arado deve olhar para trás. Mas quantas pessoas ficam se martirizando, se punindo, até hoje, por coisas do passado? Já reparou nisso? Pessoas que olham para o seu passado e elas não se perdoam. E aqui, sabe o que me encabula? Me encabula que essa pessoa, quando ela não se perdoa, ela se acha maior do que a obra de Cristo na cruz. Irmãos, pare para pensar. Quando você não se perdoa, lá no fundo, sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu preciso fazer uma obra para eu pagar o meu pecado. Porque eu estou me culpando tanto do meu passado, eu me culpo tanto do que eu fiz lá atrás, que parece que o sangue de Jesus não é suficiente para apagar o meu pecado. Não é verdade? Então dá aquela ideia de obra, de mérito seu, pensando, não, se eu fizer tal coisa, aí eu vou me perdoar. Se eu fizer tal coisa, aí eu vou me sentir em paz. Espera aí, é você que faz ou é Cristo que faz? A obra é pela graça ou é pelo seu mérito? A obra é de Cristo ou é sua? Portanto, pessoas que se dizem que não perdoam a si mesmo por coisas que fizeram no passado, não estão crendo. Lá no fundo, junta essas duas coisas. Falta-lhes fé por crer na obra de Jesus, porque no perdão de Cristo, e falta-lhes, irmãos, entender a obra da cruz mesmo. Falta que elas entendam essa obra que não pertence a ela, mas é Deus que perdoa, é Cristo que perdoa por meio da obra da cruz dele mesmo. Irmãos, essas pessoas que olham para trás ficam doentes, aleijadas espiritualmente, e elas não conseguem continuar a jornada da vida cristã. Sabe por que elas falham em correr perseverantemente a corrida da fé? Porque elas estão aleijadas, elas estão adoecidas, e porque estão aleijadas e adoecidas, não conseguem prosseguir para o alvo, porque não creem na obra de Cristo fez por elas. Portanto, pare de se culpar, porque o sangue de Jesus é maior do que o seu pecado. Não importa o que você fez, não importa a sua culpa, o sangue de Cristo é suficiente para pagar essa culpa. Não é o seu mérito, não é o que você fizer. Irmãos, o passado então tem que ser completamente abandonado? Não. O passado me ensina basicamente duas coisas. A primeira é que devemos ser sábios e inteligentes com o nosso passado. Você aprendeu com o seu passado? Você aprendeu com o passado de outras pessoas? Há uma frase que ela não é bíblica, mas ela traduz uma coisa muito séria. Ela diz o seguinte: o inteligente aprende com os seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Mas o passado também nos ensina a sermos gratos. A palavra de Deus diz que a gente deve lembrar
de louvar a Deus pelas bênçãos. Isso é de forma salutar nós vivemos. As palavras de Paulo não condenam a memória do passado, irmãos, mas ela é apenas gratidão no nosso coração. Portanto, se você pensar no seu passado, você não vai pensar para ficar preso a ele. Você vai pensar para ser alguém sábio e grato. Mas Paulo não apenas nos ensina como corredores dessa vida a lidar com o passado, mas também com o futuro. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, naquela época, havia uma coluna no final daquela pista. Aquela meta diante daquelas pessoas é com que fazia com que as pessoas avançassem. E você sabe o que quer dizer a palavra grega aqui para avançar? Avançar é um princípio do verbo grego que diz esticar. Avançar significa esticar. E o esticar aqui na vida de Paulo é alguém que está esticando os seus músculos ao máximo. Alguém que está esticando os seus nervos, todo o seu esforço humano para poder, na verdade, alcançar aquele alvo. E avançar para o alvo, irmão, significa isso. Você esticar com todas as forças os seus músculos espirituais. Aqui a gente não está defendendo a ansiedade. Aqui a gente não está defendendo pessoas que não dependam de Deus. Mas simplesmente o esforço de avançar para aquilo que está diante de você. Aprenda com o seu passado. Aprenda com o seu futuro. Mas também aprenda com o seu presente. Paulo diz a palavra prosseguir. E prosseguir significa literalmente também no grego perseguir. Paulo está perseguindo um prêmio de Cristo Jesus. Obrigado, Laine. Paulo, na verdade, nessa corrida, ele está perseverando para esse alvo que é Cristo. E o tempo presente, irmãos, é como um presente que Deus nos dá. Já parou para pensar que a palavra presente tem um sentido duplo? Sentido de presente no sentido da língua portuguesa, passado, presente e futuro, mas o sentido de presente também de dádiva, de dom. O presente, irmãos, é o que Deus te deu agora. Portanto, pegue esse presente que é o dia de hoje, pegue esse presente que é o seu dia presente e compreenda que você precisa avançar agora, nesse instante. O passado já te ensinou, o futuro está diante de você, mas o que Deus te dá é o presente diário. Portanto, não fique ansioso com as coisas que virão e não fique depressivo com as coisas que passaram, mas viva nesse presente. Por fim, por que Paulo faz tudo isso? Porque na corrida da perseverança, o corredor tem uma recompensa. É o quinto ponto da nossa pregação. Ele diz que ele faz tudo isso para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, naquela época, quando o corredor terminava, sabe como é que ele concluía a corrida? Ele recebia coroa de louros, ele era chamado a participar de um banquete, e ele sentava nas primeiras fileiras daquele estádio, daquele ginásio, daquela grande competição. E aí ele recebia 500 dracmas. O que representava 500 dracmas? Uma dracma representava um dia de trabalho. Então, a título de exemplo, vamos imaginar que um pedreiro. Pedreiro hoje ganha talvez uma média de R$250, uma diária. Se você pegar 250 e multiplicar por 500, dá R$125 mil. A pessoa, o corredor que percorria, o prêmio dele então era louros na cabeça, R$125 mil na conta e sentar-se nos lugares privilegiados do estádio. Irmãos, se para essas pessoas que se dedicavam na corrida ateniense, o que é para nós o grande prêmio da corrida celestial? De algo que não vai se perder, de algo que não vai perecer. Sabe quem que eu gosto de usar esse exemplo? Michael Phelps. Michael Phelps é um nadador americano, recordista de medalhas. Se eu não me engano, ele tem 9 medalhas de ouro olímpica. Nenhum atleta atingiu o que Michael Phelps atingiu até hoje. Eu acho que são 9 ou 12, eu não lembro esse número. Mas irmãos, imagine de 9 a 12 medalhas olímpicas, do qual as pessoas com a memória fraca nem se lembram mais de Michael Phelps. E hoje Michael Phelps é alguém depressivo.
ele vive à base de medicamentos. Tudo porque as suas 9 ou 12 medalhas olímpicas não lhe serviram de prestígio, de honra. Portanto, quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama para fazer a sua vontade. Esse chamado é intransferível, porque o propósito de Deus é para cada um de nós. Essa vocação incontestável, clara, faz ser ouvida no seu e no meu coração. Se essa vocação que Deus te vocacionou, na verdade, concede o prêmio para aqueles que perseveram até o fim, é o que nós traduzimos pela famosa perseverança dos santos. Você pode dizer que alguém que foi vocacionado por Deus, chamado por Deus, como que isso é traduzido? Se você está perseverando. Se você não está perseverando, se você não está aplicando a doutrina da perseverança dos santos, significa que você nem sequer foi chamado, significa que você nem sequer é um eleito de Deus. E esse prêmio glorioso é as bênçãos da alegria eterna, da santidade com Deus, do desfrute dessa glória e dessa comunhão. Irmãos, eu quero caminhar para o encerramento, apontando para Cristo. Cristo que é o nosso prêmio final. Essa corrida toda, irmãos, tem como alvo maior isso que eu entreguei na mão de vocês hoje. O alvo maior da sua corrida é você ler esse papel e saber se você está de acordo com ele. Você vai ler isso e vai saber se você está avançando, sendo conformado à imagem de Cristo. Porque lembre-se daquilo que eu disse para vocês no nosso WhatsApp lá da igreja. Eu mandei um videozinho lá. Todas as coisas só vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se Deus escolhe Paulo para fazer essa jornada da perseverança, eu te pergunto, como está a sua jornada? Como está a sua corrida da perseverança?